Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores, tudo bem com vocês? Ontem, né, 2 jogos no mesmo horário, né, às 18h30, tanto Bahia quanto Vitória se enfrentaram adversários distintos, né? O Bahia foi até o interior de São Paulo, Bragança Paulista, enfrentar o Bragantino, e o Vitória encarou o Vasco, né, jogando no Barradão. Barradão, mais uma vez, uma festa maravilhosa do torcedor rubro-negro, né? A torcida compareceu em grande número, fez um espetáculo lindo e isso deu resultado, né? Eu acho que no primeiro tempo o Vitória conseguiu sufocar a equipe do Vasco da Gama, né? A gente obviamente questiona muito com relação aos 3 volantes do Thiago Carpini, mas na própria entrevista coletiva ele alega, né, que tem dificuldade para achar principalmente o substituto do Mateuzinho, e que com as características do Machado e também do William Oliveira, ele conseguiu durante o primeiro tempo ter volume de jogo, ter mais posse de bola e criar as melhores chances, é verdade. O Oswaldo foi um cara fundamental nesse primeiro tempo, fez jogadas individuais e criou algumas oportunidades boas, né? Inclusive um chapéu que ele deu no defensor do Vasco, uma jogada linda que o Alejandro rola para o Carlos Eduardo, e o Carlos Eduardo tem a dificuldade, né, da finalização. A gente percebeu isso principalmente no jogo de ontem. Se ele chuta cruzado, fatalmente o Léo Jardim poderia ter sido batido. O Léo Jardim, que foi o grande nome do primeiro tempo, sinalizando que o Vitória fez um bom primeiro tempo, né? O Vitória foi para cima, eu acho que da maneira como tem que ser, com qualquer adversário jogando em casa. A gente sabe que sempre esse discurso de não é o nosso campeonato, o Vasco não está disputando para cair, mas quando você enfrenta qualquer adversário dentro de casa, você tem que ir para cima, você tem que agredir, você tem que sufocar, né? O Vitória ficou conhecido no cenário nacional por ser muito forte dentro do Barradão e por sufocar os adversários jogando em casa, né? E até que fez isso ontem no primeiro tempo. Infelizmente a bola não entrou e o goleiro do Vasco foi eleito o melhor jogador do primeiro tempo, né? Pelo menos na minha visão foi o cara do primeiro tempo. Fez excelentes defesas em chutes de Oswaldo, chutes de Alejandro, cabeçada também, ele fez uma grande defesa. E aí pro segundo tempo a mudança de comportamento mudou, né? Aquela pressão que era feita pelo Vitória, em 2, 3 lances consecutivos o Vasco conseguiu exigir muito do Lucas Arcanjo, que fez ótimas defesas também, mudando, né, o cenário que foi do Vitória no primeiro tempo e que se transformou num jogo difícil, onde o Vasco veio para cima e conseguiu agredir a equipe do Vitória, e o Lucas Arcanjo, como eu falei, também foi o destaque no início da partida. Mas aí, infelizmente, numa bola parada, né, e aí eu até deixei para fazer o feedback hoje para ouvir o Thiago Carpini, e o Thiago Carpini é um cara que me agrada, as entrevistas dele me agradam, né, porque a gente sempre faz uma leitura muito coerente. E ele falou, cara, até o que está ao meu alcance eu consigo fazer, que é treinar, que é orientar, que é alertar. Mas aí a bola parada, né, o João Vitor foi muito feliz, subiu muito, né, e aí claro que tem a culpa do zagueiro que está marcando individual, né, era o Lepo e o Neres ali marcando o jogador do Vasco, mas também tem o mérito do cara, né, o cara subiu, muito, e cabeceou certeiro, com força, né, bola indefensável para o Lucas Arcanjo, que acabou custando mais um jogo, mais uma derrota na conta do Thiago Carpini. Como eu falei, e como ele também falou, não dá para culpar nessa situação específica o treinador, né? Ele tentou de todas as formas, botou o Mosquito, botou o Everaldo, botou o time para frente, né? Arriscou um pouco mais no segundo tempo, é verdade, mas aí já era tarde, o Vasco soube administrar, né? Soube segurar o resultado, e para mim é surpreendente a campanha do Vasco, né? Não imaginava que o Vasco fosse conseguir dar essa reviravolta e conseguir êxito, principalmente no jogo nessa temporada, porque eu via um Vasco muito conturbado na parte política e que achava que isso talvez interferisse, mas a chegada do Pedrinho, né, a contratação do Marcelo Santana, parece que deram resultado, deram liga, e o vestiário do Vasco parece que hoje é um vestiário muito mais sólido, muito mais tranquilo para deixar com que os atletas possam fazer dentro de campo aquilo que eles vêm fazendo e conseguindo resultados.
Uma pena, né, para o torcedor rubro-negro, continua vendo o time numa situação muito difícil, na zona de rebaixamento, né, e a gente já percebe as desculpas do Carpini já repetitivas, e é natural, né, vou contar com aquilo que eu tenho, gostei do jogo, mas não gostei do resultado, enfim, situação complicada que vive o Sport Clube Vitória. Já o Bahia, né, foi a Bragança Paulista, lá é sempre complicado, e aí eu falo, torcedor, que eu acho que o grande desafio da comissão técnica nos jogos, principalmente com pouca torcida, né, o Bahia sai de um jogo de 50 mil pessoas diante do Flamengo, naquela festa maravilhosa na quarta-feira, para enfrentar um Bragantino sem torcida, né, num estádio acanhado. Tudo isso interfere, né, na motivação, principalmente dos seus atletas. Tudo bem, ganha muito, né, o Muricy sempre batia nessa tecla. Quem está motivado, como é que ganha o salário que ganha, com todas as mordomias que tem, como é que não vai estar motivado? E é verdade. Mas a gente sabe que um upzinho na hora da preleção, na hora do vestiário, eles são fundamentais para que nesses jogos especificamente, né, onde você não tem tanto apelo, principalmente de mídia, de torcida, você consiga internamente, né, eu acho que talvez esse é o grande mérito do Abel Ferreira, que tem feito ao longo dos anos no Palmeiras. O Bahia ontem entrou para o jogo muito abaixo daquilo que a gente imaginava, daquilo que a gente esperava, né? Mantenha o time titular, um time que já vem jogando a temporada inteira, né? Tem poucos desfalques durante o período, principalmente do Campeonato Brasileiro. Está tendo muitas semanas, com semana cheia para trabalhar, teve, né, nesse processo. Então o time, teoricamente, tinha que se apresentar melhor, porque é um time melhor tecnicamente, individualmente, coletivamente, muito melhor que o Bragantino, né? Mas o Bahia em nenhum momento conseguiu ser esse time, né? Que teve até posse de bola em algum momento, toque de bola, mas pouco efetivo. Pouca gente chegando na área, e aquela coisa que a gente, né? Eu sempre, desde aqueles momentos que o Bahia até estava para assumir a liderança, dizia como me incomodava o Everaldo jogando na beirada, o Tassiano longe da área, o Caulino numa função que ele não tem jogado bem, mas infelizmente o Rogério insiste nesse esquema tático, esquema que, claro, tem os momentos bons, e a gente viu grandes jogos do Bahia, principalmente em times que jogam e deixam de jogar, mas o time do Bragantino é um time chato, né? Até que nesse jogo, diferente do que foi no primeiro turno, ainda deixou o Bahia jogar, deu liberdade ao Bahia, mas o Bahia não teve sabedoria e não teve força ofensiva para agredir o adversário, principalmente no primeiro tempo, que foi muito monótono, a verdade é essa. Já no segundo tempo, bola parada mais uma vez, e aí claro que tem o mérito do batedor do Bragantino, que bate onde determina, onde é o momento mais difícil para a defesa, que é entrando para dentro da sua grande área, bem no centro, entre o goleiro e o zagueiro, que dificulta. O goleiro espera que o zagueiro venha e tire a bola, e o zagueiro espera que o goleiro saia, né? Mas o Marcos Felipe não tem essa característica. O zagueiro do Bragantino cabeceou quase dentro da pequena área, então talvez se ele tivesse um pouco mais adiantado, tivesse um pouco mais de envergadura, ele conseguia tirar essa bola. Mas claro, tem o mérito do cara do Bragantino, que colocou uma bola aonde o atacante gosta, né? Essa bola parada ela tem que ser colocada ali, porque ali dificulta muito para a defesa e para a zaga. O Bragantino acabou fazendo 1-0. E aí eu gostei do Rogério, mexeu logo em seguida, modificou, tentou com o Ratão, o Lúcio e com o Carlos de Pena, né? E depois entrou o Iago e o Rezende, mas o Bahia logo em seguida conseguiu um gol, né? Um gol numa bate-rebate, sobrou para o Juba, que para mim foi talvez o melhor jogador do Bahia, o mais lúcido, o cara que erra menos. O Bragantino não conseguiu ter espaço na parte ofensiva com o Juba ali. Ele botou o Ademir, já foi o primeiro a entrar, porque ele na entrevista coletiva disse que percebia um espaço muito pelo lado. Não é o lado que o Ademir gosta mais de jogar, mas é o lado que o Rogério disse que viu espaço para o Ademir ter a velocidade e tentar 1 contra 1, coisa que não aconteceu. O Ademir mais uma vez deixou a desejar, o Ratão entrou bem e o Juba fez 1-1, dando esperança de que o Tricolor fosse, né, para cima definitivamente e conseguisse vencer um adversário que está brigando para não cair. Se o Bragantino não ganha ontem, ele certamente ficava junto com o Fluminense ali, os times lá de baixo. Mas o Bahia não foi esse time, não conseguiu ter
superioridade mesmo com as alterações. E aí no finalzinho, né, a gente não pode dar essa liberdade que o jogador teve para dominar, ajeitar a bola e acertar aquele chute. Claro, tem qualidade no jogador, é nítido que o jogador acertou um chute que dificilmente ele voltará a acertar, mas talvez, né, o espaço que o Bahia dá aos adversários, né, especificamente nesse gol, é inadmissível para um time que quer chegar na Libertadores. Então as coisas têm que ser corrigidas. Acho que o Rogério precisa ouvir um pouco mais a torcida, ouvir as pessoas que querem o bem do time e tentar alguma forma diferente, né? O Bahia está sendo muito pouco efetivo, né, no que diz respeito à parte ofensiva. Precisa chegar com mais gente dentro da área, precisa ser mais agressivo, porque tem qualidade no seu meio campo, tem jogadores de muita qualidade do meio para frente, mas acabou ontem cedendo um empate no último minuto que fará falta sem dúvida nenhuma. Era um pontinho que fazia com que o Bahia ficasse um pouco mais acima na tabela e que certamente, o Rogério até citou isso, né, não dá para admitir, não dá para aceitar, mas infelizmente aconteceu. E agora a gente torce e reza para que o Bahia tenha esse período aí de treinamentos, né, para tentar corrigir algo que a gente percebe que falta, que o torcedor tá atento, tá ligado, mas que infelizmente no campo as coisas não têm acontecido. Tá certo, galera? Esse é o Momento Feedback. Hoje foi um pouco diferente, né? Eu queria ver um pouco mais os lances dos jogos, ter um pouco mais de noção, porque não dá para ver dois respectivamente no detalhe, com atenção. E dei esse tempo para fazer hoje com mais calma, e essa é a minha opinião daquilo que eu vi, daquilo que eu penso, daquilo que eu imagino, né, no cenário tanto de Bahia quanto de Vitória para o restante dessa caminhada difícil que é o Campeonato Brasileiro da Série A. Aproveita, deixa seus comentários aí, o que você achou dos times, o que vocês acharam dos times. Bahia tem condições de chegar na Libertadores? O Vitória consegue se livrar desse rebaixamento? Deixa seu comentário, ativa as notificações, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Esse é o pedido do Velho Black, um pedido de que não custa nada e que só eu continuo aqui nessa raça, nessa vontade de fazer o meu melhor, porque tenho vocês aqui comigo. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.